Meus irmãos e irmãs, nesse momento nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e é o momento da intercessão que nós oramos pelas nossas vidas. Nós sabemos quantos desafios às vezes a gente enfrenta, problemas, às vezes problemas de saúde, problemas familiares, ou seja, de uma forma ou de outra, nós somos atingidos na nossa família, atingidos na nossa própria vida. Às vezes passamos momentos de desânimos, desmotivação na vida cristã. Às vezes nós precisamos de um socorro tão presente de Deus, e nesse momento eu gostaria que você se colocasse na presença do Senhor e colocasse a sua necessidade, a sua dificuldade, os desafios que você tem que enfrentar, que nós queremos orar pela sua vida nesse momento, pedindo a Deus o socorro, pedindo a Deus que realmente venha em nosso favor. Então, se você gostaria de colocar alguma coisa na presença de Deus, algo para que o Senhor te atendesse, feche seus olhos e coloca diante do Senhor: Senhor, olha, esta situação na minha vida, eu preciso do Senhor, eu preciso do socorro do Senhor. E nós vamos orar nesse momento. Pai Celestial, na confiança, Pai, que nós temos em Cristo Jesus, que nos ordena e nos deu o privilégio da oração, e nos diz, Pai, que nós podemos colocar diante do Senhor todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, Pai, sejam eles quais forem. Muitas vezes nós olhamos, Pai, para esses problemas como insolúveis, como desastrosos, desafiadores, como esmagadores da nossa vida. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode transformar todas essas situações. E assim, Pai, na confiança que nós temos em Cristo, nós queremos colocar, Pai, essas dificuldades, queremos colocar pessoas que estão enfermas, pessoas que estão lidando com problemas graves, difíceis, problemas familiares, problemas pessoais, que são, Pai, à vista do homem, tremendamente, Pai, impossíveis de serem solucionados. Mas nós estamos diante do Senhor, Pai. Nesta noite, nós queremos, Pai, clamar ao Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe, Pai, para que nós possamos, nesses desafios todos, olhar para o Senhor. Pai, que a Tua graça, que o Teu amor, o consolo, o conforto do Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Seja derramado nesta noite abundantemente sobre cada vida que aqui entrou. Ó Senhor, cuida de nós, Pai, porque somos um povo que necessitamos, Pai, do Senhor. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não podemos nada. Por isso, Pai, nós oramos nesta noite, clamando o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra de Deus. Hoje, excepcionalmente, se você está aí com o seu boletim acompanhando a liturgia, então nós não teremos aqui o cântico do Marcelo e da Janaísa. Eles vão cantar em outro domingo, por isso que nós não vamos chamá-los agora, né? Então, que está aqui na liturgia. E também saiu um pequeno erro aqui falando da ceia, mas não vai ter ceia hoje, foi semana passada, né? Então eu quero convidar você para nós abrirmos a palavra de Deus lá no texto de 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 7. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 7. Nunca é demais, né? Nós falamos, se porventura você está aí com o celular, alguma coisa, né? Coloca ele lá no mudo, deixa ele no cantinho, para ele não te atrapalhar nesse momento, né? Para que nós nos concentremos nesses minutos que nós vamos passar aqui com a palavra do Senhor, com a pregação, realmente orarmos para que Deus fale ao nosso coração
como ele de fato sempre fala, né? 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Vamos orar. Senhor, nesta noite, nós que estamos aqui, Pai, diante do Senhor, o tempo que o Senhor mesmo reservou, o Senhor mesmo motivou a nossa vida, o nosso coração, de estarmos na igreja, que algo, Pai, em nós foi impulsionado a isto, e nós não cremos no acaso. Nós cremos no mover do Teu Espírito Santo no coração dos homens. E assim, Pai, se estamos aqui esta noite, nós não sabemos, Pai, da condição do coração de ninguém, mas nós sabemos, Pai, que nós precisamos do Senhor. As necessidades, as dificuldades, as angústias, as alegrias e tristezas vividas por cada um aqui, sejam neste momento colocados diante do Senhor. E a Tua palavra, que é poderosa, fale a nós esta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto, a carta de 2 Coríntios, toda ela, na verdade, Paulo escreve essa carta provavelmente na Macedônia, lá para o ano 55, 56, depois de Cristo, é a época que ele escreve essa carta aqui, né? E aqui ele fala um pouquinho, a partir do versículo 7, ele começa a falar os motivos, por que a gente não deve desanimar de servir a Cristo, por que a gente não deve se entregar à desmotivação, ao desânimo ou ao descaso de servir ao Senhor. E ele mesmo teria motivos de sobra para desistir, para dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá, eu não vou mais, eu não vou continuar, não vale a pena, e não vale a pena eu sofrer por causa dessa situação. E mesmo quando ele olha para a igreja de Corinto, e ele, na verdade, ama essa igreja, né? Mas é a igreja que talvez mais o feriu. É a igreja que trouxe mais tristeza e motivos para Paulo desistir. Os coríntios se reuniram, chegaram alguns homens ali na cidade de Corinto, alguns judeus, que começaram a falar mal de Paulo. Você sabe aquele negócio quando você quer ajudar alguém, que você se esforça por alguém, que você faz algo por alguém, e essa pessoa retribui você com o mal, e começa a falar de você pelas costas, como a gente costuma dizer, né? Então isso aconteceu com Paulo. Paulo foi à cidade de Corinto, evangelizou essa cidade, e ele ficou ali muito tempo evangelizando, ensinando até tarde na cidade de Corinto. De repente chegaram algumas pessoas ali, alguns judeus, conseguiu então convencer a igreja que o apóstolo Paulo não servia, não era uma pessoa boa. Então no capítulo 1,
eles começam a dizer assim, olha, as cartas que Paulo escreve, elas não são claras no que ele pensa, ele é muito confuso no que ele pensa. No capítulo 3, eles começam a dizer assim, olha, ele não apresentou carta de recomendação, então ele veio do nada, ele não apresentou como esses que agora chegaram até nós aqui, apresentaram uma carta de recomendação, uma declaração de quem eles são. Paulo não, e começam a falar de Paulo. No capítulo 4, eles chegam a dizer assim, o evangelho que Paulo prega não é claro. Não é claro, ou seja, Paulo que evangelizou aquela cidade, que formou aquela igreja, agora aqueles que deveriam honrá-lo, começam a dizer que ele não é claro. Então eles começam a falar do comportamento de Paulo no capítulo 5 e no capítulo 6, dizendo que Paulo é agressivo, Paulo é grosso. Eles começam a dizer que Paulo também tem um comportamento obscuro, não é claro na sua maneira de ser. Eles chegam a dizer no capítulo 7, que Paulo então usa a comunidade, usa a igreja para enriquecer. Paulo quer ganhar dinheiro da igreja. Eles começam a falar isso. No capítulo 10, eles falam assim, olha, está vendo Paulo? Esses obreiros que Paulo depois fala, fala, olha, na verdade eles são falsos obreiros. Eles falam, Paulo só é corajoso de longe. Eu quero ver ele ser corajoso de perto. E eles começam a fazer esse tipo de acusação, E Paulo, então, de todas as formas, começa a ser, pela igreja, ter a sua imagem arranhada por aquela igreja. Mas, quando nós olhamos no capítulo 7, e Paulo percebe que a igreja está profundamente arrependida nisso, no capítulo 7, no versículo 6, ele diz assim, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então Tito foi à cidade de Corinto, e depois no versículo 7 ele traz algumas informações, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então Paulo percebe que aquela igreja que entrou num frenesi de falar mal dele, de questionar o seu ministério, de feri-lo em muitas situações, agora está arrependida. Agora está dizendo para Paulo, olha, nós estamos com saudades, nós estamos querendo saber como você está, estamos preocupados com você. Meus irmãos, Paulo começa a falar no capítulo 4, então, a respeito dos motivos para nós não desanimarmos. E é justamente isso que eu queria trazer nesta noite rapidamente. Às vezes, a gente passa alguns períodos na nossa vida, na nossa fé, que a gente tem muitos motivos para desanimar. E se você fosse fazer uma lista deles, talvez você colocasse motivos realmente sérios, motivos realmente coerentes, dizendo, olha, estes motivos aqui são motivos de sobra para eu dizer, não vale a pena, estou desanimado, vou desistir, não quero mais, porque pessoas que deveriam me apoiar, pessoas que deveriam me ajudar, elas acabam me ferindo, elas acabam então me traindo, e etc, etc. Talvez você tenha motivos de sobra para desanimar. Mas Paulo aqui começa a dizer para nós, que nós não podemos desanimar. Ele fala isso aqui no capítulo 4, a partir do versículo 7 que nós lemos. Então, por que Paulo não desanima? Por que Paulo se mantém firme em servir a Jesus? Então, Paulo fala aqui alguns motivos que podem fazer a gente desanimar, Paulo fala de alguns deles que realmente traz desmotivação ao nosso coração. Se você ver ali no versículo 8, Paulo vai dizer assim: em tudo somos atribulados. Então, tribulações
Paulo só começou a ter quando ele começou a servir a Jesus. Quando ele começou a seguir o caminho de Cristo. E ele mesmo vai dizer a Timóteo, lá na carta a Timóteo, dizendo: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então Paulo fala: olha, nós somos atribulados, e nós somos atribulados por causa de Jesus. E ele continua no versículo de número 8, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então Paulo se sente perplexo, talvez em toda essa situação que aconteceu com a igreja, irmãozinhos que talvez caminhou junto com ele, que o abraçou, recebeu em casa, que disse, que ouviu do Evangelho através da boca dele, pessoas que Paulo confiava de todo o coração, talvez pessoas assim pudessem ter de repente falado mal dele, pudesse ter de repente o traído em alguma coisa, dito palavras duras para ele, mentiras, espalhado fofocas e etc, etc, a respeito de Paulo. E talvez Paulo olhasse essa situação toda e se sentisse perplexo. Talvez ele pudesse dizer assim: mas a igreja, que deve ser o modelo de Jesus, que deve refletir Cristo, que deve servir, que deve amar, como que ela pode agir dessa forma? Aquela pessoa que eu confiava tanto, como que ela pode ter feito isso? Então essa perplexidade de Paulo, talvez aconteça conosco. E a gente olha, de repente, para pessoas que a gente esperava mais, que a gente não esperava esse tipo de coisa, e de repente nos decepciona, e aí nós desanimamos. E Paulo diz assim: eu posso ficar perplexo, mas eu não desanimo. Eu tenho suficiente possibilidade de desanimar, mas eu não desanimo, porque eu olho para Jesus. Jesus é o meu exemplo. O apóstolo Paulo, ele várias vezes fala a respeito disso. E ele fala no versículo 9 de outra razão que ele poderia estar desanimado, né? Ele diz assim: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. São motivos que nós temos, são motivos de sobra que Paulo poderia ter para dizer: olha, não vale a pena. Se você quiser, você segue sozinho, eu vou cuidar da minha vida, você cuida da sua, vou deixar a obra missionária, não vou lidar mais com igreja, não vou lidar mais com crentes. E eu já cheguei a ouvir de pessoas dentro de igrejas que dizendo: é mais fácil lidar com pessoas não crentes do que com crentes. E eu até acredito que seja. Porque às vezes de alguém que não serve a Deus, você não espera tanto. Então não há tanta decepção. Mas aqueles que servem a Deus, você espera algo mais, e você pode ficar mais decepcionado. Então Paulo tem essa noção, ele sabe que isso pode acontecer conosco. E no versículo 10 e 11, ele fala de morte. Ele fala da morte, ele fala assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Então ele não está falando basicamente de uma morte física. Ele está falando que em alguns aspectos, nós de fato passaremos por esse processo de morrer, por esse processo de abrir mão, de considerar o outro, como Jesus fez, né? E ele continua: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então ele está dizendo: olha, enquanto nós não fizermos em Cristo morrer esta velha natureza e velhas vontades, a vida plena de Jesus, ela não se manifesta em nós. E é justamente, meus irmãos, que é esse tipo de situação que traz
todo esse desânimo ao nosso coração. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, lá em Gálatas, no capítulo 2, Paulo escrevendo ali, versículo 19 e 20, Gálatas 2, 19 e 20, ele vai dizer assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Talvez se a gente vivesse mais nessa perspectiva, talvez nós tivéssemos mais facilidade de lidar com os desânimos da nossa vida. Bom, todas as vezes, irmãos, que nós vemos uma história, por exemplo, lá quando José estava numa cisterna, seus irmãos por ciúmes, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, né? A partir do capítulo 40 de Gênesis, nós começamos a ver uma história maravilhosa de José. E certa situação, os irmãos de José pegaram José e jogaram dentro de um poço sem água, um poço seco, uma cisterna, por ciúmes e motivados por essas questões. E naquele momento, certamente, nós temos três inimigos. Três inimigos. O cristão tem três inimigos. Um deles se chama o diabo, o outro é o mundo e o outro é a carne. Os três têm o mesmo objetivo: nos afastar de Deus. Os três têm o mesmo objetivo: trazer desânimo à nossa alma, trazer desânimo ao nosso coração. Então, certamente, dentro daquele poço seco, José teve que lidar com esses inimigos, que dizia em seu coração, olha, José, chegou o final, desiste. Mas naquele momento, Deus fala no coração de José, porque José chega no Egito com um espírito diferente, e Deus fala no coração de José: tenha fé, porque eu tenho grandes coisas para você. E José se torna príncipe do Egito. Em determinado momento na vida de José, só o faraó estava acima dele. Ele se torna então alguém tremendamente abençoado e usado pelo Senhor. Certamente, meus irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia, três jovens que veio de Jerusalém, estavam ali naquela fornalha de fogo. Novamente, os inimigos da nossa alma, o diabo, o mundo e a carne, pode ter sussurrado em seu coração: é o fim, acabou. De que adiantou você servir a Deus? Essa é a sua paga. Você será queimado numa fornalha. Mas Deus fala no coração daqueles três jovens: não é o fim, confia em mim. E nós temos outros exemplos da palavra de Deus. Nós temos Daniel lá na cova dos leões, quando então ele é jogado ali, certamente em seu coração veio essa desesperança: esta é a paga que você recebe por ser fiel, é o fim. E Satanás todos os dias sussurra isso para nós, e os nossos próprios desejos todos os dias sussurram isso para nós, e o mundo que está à nossa volta todos os dias faz questão de dizer: não vale a pena servir a Deus. Todos os dias faz questão de trazer à nossa consciência, à nossa mente, aos nossos pensamentos, coisas que de fato fariam que você desanimasse e percebesse que viver a vida cristã é uma perda de tempo, não vale a pena. Mas todos os dias Deus fala o nosso coração: é o começo, vale a pena ser fiel. E Daniel, naquela cova dos leões, ele recebe essa palavra de Deus: é o começo, você vai mudar o mundo. E de fato ele o faz. Daniel muda um império, muda através do seu testemunho
o coração de um rei. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para desanimar. Mas eu quero dizer para você que se você estiver sendo acuado pelos inimigos da nossa alma, o diabo, o mundo e a carne, insistindo em dizer a você: olha, não vale a pena, é o fim, entregue os pontos, desista. Eu quero dizer para você que isso significa, pelas histórias que a gente vê no Antigo Testamento, pela palavra de Deus, que Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus tem grandes coisas a fazer no nosso coração, na nossa vida. Então nós temos muitos motivos para não desanimar. Agora, a palavra de Deus, ela vai falar a respeito por que nós não desanimamos. O porquê nós não desanimamos. Se você olhar a palavra de Deus, no capítulo 4, capítulo 4 de 2 Coríntios, texto que nós lemos. Se você fechou, abra lá. Versículo 16. Ele diz assim. Vamos ler todos juntos? Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16. Vamos ler. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Muito bem, então Paulo fala assim: por isso nós não podemos desanimar. Do que ele está falando, né? Então ele está falando no versículo 15, um versículo antes, dizendo assim: porque todas as coisas, irmãos, preste atenção nesse versículo. Eu te chamo a atenção para que você se atente a ele. Todas as coisas existem por amor de quem? De vós. Todas as coisas, pensa nisso. Todas as coisas existem porque Deus te ama. Você quer algo melhor? Quer algo mais maravilhoso do que isso? E ele continua: para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus irmãos, como a gente perde tempo murmurando, né? Reclamando. Como a gente perde tempo amargando e azedando o nosso coração. Como a gente perde tempo olhando para as circunstâncias e esquecendo de olhar para Deus. E Paulo vai dizer: olha, se todas as coisas existem por amor de nós, então isso significa que a graça se multiplica e torna abundante as ações de graças. Nunca será suficiente, nunca será o bastante, o tanto que você vai ter que agradecer a Deus pela graça abundante que Ele te dá. Você pode passar noite e dia agradecendo a Deus, que nunca vai alcançar o que Ele fez por nós. Então Paulo chega à conclusão no versículo 16, dizendo que por isso nós não desanimamos. Então nós temos motivos de sobra para não desanimar. E Paulo se baseia em Jesus, e Jesus muitas vezes ele usa essa palavra, né, do ânimo, e ele apela aqui para nós nos reanimarmos, para a reanimação da nossa alma. E lá no capítulo 9 de Mateus, no versículo 2, ele se encontra com o paralítico de Cafarnaum, e lá no capítulo 9, versículo 22, ele se encontra com a mulher hemorrágica. Tanto o paralítico quanto a mulher hemorrágica, Jesus fala a mesma palavra, dizendo: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Você pode falar isso no seu coração, né? Você pode dizer o seu nome, dizer: Baltazar, tende bom ânimo. Porque essas palavras foram usadas por Jesus para trazer reanimação àqueles corações. Lá no capítulo 14 de Mateus, no versículo 27, Jesus fala aos discípulos no mar da Galileia, e lá no cenáculo de Jerusalém, lá em João 16,
Jesus repete a mesma palavra, tanto aos discípulos no mar da Galileia, quanto aos discípulos lá no cenáculo de Jerusalém, dizendo para eles: tende bom ânimo. Essas palavras curtas que saíram dos lábios de Jesus, continuam sendo palavras especiais e importantes para nós, porque nós precisamos disso. Quantas e quantas vezes nós levantamos de manhã desanimados, desmotivados com a vida cristã, desmotivados com o Evangelho, desmotivados com Deus, e Jesus fala ao nosso coração: tende bom ânimo. Quando Paulo estava preso numa fortaleza lá em Jerusalém, lá em Atos 23, a Bíblia fala no versículo 11 que o Senhor Jesus se pôs ao lado de Paulo e disse para Paulo assim: coragem. Ele usa essa palavra, coragem. E nesta noite, Jesus se coloca ao nosso lado. E Ele está dizendo para nós, para você que às vezes está passando um período de desânimo, e Ele está dizendo para você: coragem, meu filho, coragem, tende bom ânimo, continue. E é a mesma palavra que Paulo está falando aqui, porque foram as palavras que ele ouviu. E ele não está inventando palavras para a igreja de Corinto, uma igreja que o feriu, uma igreja que o insultou, mas ele se dirige para esta igreja e diz: olha, não desanimem, porque eu não desanimo. E não desanimamos. E no capítulo 5 de 2 Coríntios, no mesmo contexto do texto que nós estamos lendo, ele fala assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ele repete as mesmas palavras que saíram dos lábios de Jesus para aquelas pessoas e para ele mesmo, dizendo: temos bom ânimo. Meus irmãos, nós não podemos desanimar, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor Jesus está com você e está comigo. Mesmo em meio às dificuldades. No capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, em nossa carne mortal. Então ele vai falar a respeito dessa presença de Jesus no nosso coração. Certa vez eu li uma ilustração de um pastor, e ele dizendo que estava no seu gabinete pastoral, alguns minutos antes de começar o culto na igreja, e quando ele já está ali se preparando para começar o culto, entra uma irmã angustiada, desesperada, e diz assim para ele: olha, pastor, o semblante carregado de tristeza, dando a impressão que seu mundo havia desabado, e ela entra ali sem cumprimentar, sem nada, e vai dizendo: pastor, eu estou chateada, decepcionada com Deus. E ela começa a dizer: eu estou enfrentando sérios problemas, meus filhos estão doentes, meu marido está desempregado, estamos nós cheios de dívida, o aluguel atrasado, o dono do imóvel está querendo o imóvel de volta, senão nós seremos despejados. E Deus, onde Deus está, que não vê tudo isso? Aquela mulher extremamente aborrecida, chateada, desanimada, e ela diz: parece que eu não existo para Deus, parece que Deus se esqueceu de mim. E o que eu faço? E aquele pastor então, ele conta na sua ilustração que ele já estava atrasado, 10 minutos já haviam se passado
do horário de começar o culto, e ele, sem pensar muito, ele respondeu àquela mulher antes de sair para o culto, dizendo: olha, minha irmã, você pode ficar chateada com Deus, você pode ficar aborrecida, decepcionada, mas uma coisa eu digo para você: não desista de Deus, não se afaste dele. E isso vale para nós também. Nós podemos ficar desanimados, nós podemos não entender a situação, nós podemos ficar decepcionados com pessoas e decepcionados com a aparente ausência de resposta de Deus, a aparente ausência de direção de Deus para a nossa vida, mas o fato é, meus irmãos, não podemos nos afastar dele, porque só o Senhor é cheio de graça e misericórdia, como Paulo vai dizer aqui no versículo de número 15 do capítulo 4 de 2 Coríntios. E no Senhor é que a graça se multiplica e se torna abundante. É no Senhor que está a nossa esperança. O Salmo 37, versículos 23 e 24, a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura a mão, ou pela mão. O Senhor firma os passos, os nossos passos. É o Senhor que faz isso. Então nós não desanimamos, porque a nossa firmeza, ela vai produzir a glória de Deus. É quando nós nos mantemos firmes que o Senhor é glorificado. Ele diz isso no versículo de número 15, lá no final, né? Quando ele fala que se tornam abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. E no versículo 16, ele vai falar que o Senhor nos renova todos os dias. Eu quero que você abra a Bíblia em Isaías 40, versículo 30. Isaías 40, versículo 30. Nós vamos ler todos juntos. Isaías 40, versículo 31. 31. Isaías 40, 31. Leiamos. Mas os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E a pergunta é: será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que nós não estamos nos arrastando pela vida cristã? Mal conseguimos orar, mal conseguimos vir à igreja, nos arrastamos para as coisas de Deus. E ele vai dizer para nós: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E ele fala: eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E nós podemos colocar isso num contexto da nossa vida cristã. E Paulo fala que nós não desanimamos, e a sua motivação é sempre Cristo. Ele fala que nós não desanimamos por causa da perspectiva da vida eterna. Perspectiva da vida eterna. Muitos que você conversa por aí, eles têm perspectivas de ficar mais ricos, eles têm perspectiva de ter uma casa muito confortável, ele tem perspectiva de comprar o melhor carro, o carro mais potente, o carro mais bonito. Ele tem perspectiva de ter uma aposentadoria tranquila e sossegada, com bastante dinheiro, fazer viagens maravilhosas. Quer dizer, eles têm perspectivas que apenas chegam na linha deste mundo. Mas quando se fala de ultrapassar esta linha, ou seja, após a nossa morte, então a perspectiva acaba. Talvez uma leve esperança que talvez por algum acaso, ou talvez por alguma circunstância que não se sabe direito, Deus poderá recebê-los lá. E jogam com a sorte em relação a isso. E Paulo fala que não, que nós não podemos viver assim.
Aqueles que servem ao Senhor o fazem com firmeza, porque sabem que se tiverem nesta vida, se não tiverem nesta vida, isto não é o mais importante, porque a nossa esperança não está sobre esta vida. Primariamente, a nossa esperança é em relação à vida eterna, a expectativa da vida eterna. Porque no versículo 17 e 18, ele vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele chama as circunstâncias deste mundo de leve e momentânea tribulação. Por quê? Por causa da comparação que ele faz. Produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, se você pegar o que você atravessa, as dificuldades que você enfrenta, os problemas que você tem, e comparar com o peso da glória, com o céu, Paulo chama isso de leve e momentânea tribulação. Isso traz, de fato, expectativa e traz para nós ânimo para a nossa fé. E o versículo 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem. Como isso é difícil, meus irmãos. Como isso é difícil. Não atentar nas coisas que se veem. Porque o nosso mundo, ele valoriza quem tem. Ele valoriza o que se vê. E Paulo traz para nós aqui uma visão da vida totalmente oposto. Totalmente contrário do que é comum, do que é o normal. E ele diz, não atentem nas coisas que se veem. Tá, Paulo, mas o que a gente faz então? E ele vai dizer, atentem nas que se não veem. E ele vai dizer por quê? Porque as que se veem são temporais. Você pode ter o melhor carro do ano, mas um dia ele funde o motor. E ele envelhece. Você pode ter a melhor casa, mas um dia ela passa. Você pode ter o melhor estilo de vida, as melhores diversões e as melhores viagens, mas você envelhece. E o seu corpo já não sente mais prazer naquilo que antes te dava prazer. São temporais, elas se perdem. Aí ele fala que esse é o motivo, porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Então nós não vemos nesse momento o céu, nós não vemos as promessas da vida eterna, nós não vemos as incontáveis multidões de anjos, nós não vemos os coros celestiais, nós não vemos o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós não vemos o fruto da redenção completa em Cristo, nós não vemos nenhum aspecto da vida eterna nesse momento, daquilo que Deus nos prometeu. Nós não vemos, nós não podemos ver, mas nós podemos crer, e pelos olhos da fé, ao confiar, nós podemos saber e sentir e experimentar que elas de fato são verdadeiras. E Paulo fala que isso alimentava o seu coração. Paulo fala que isso de tal forma condicionava a sua vida, que a partir do capítulo 5, você pode ler em casa, mas ele vai dizer assim, sabemos que a nossa casa terrestre, ele está falando do corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por homens, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. E ele continua a falar dessa perspectiva da glória eterna, para Paulo que era invisível, e não o que era visível, que era permanente. No capítulo 5, versículos 6 a 8 ele diz, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa era a expectativa, a confiança de Paulo. Meus irmãos, se nós começarmos a colocar mais a nossa confiança e a nossa expectativa
na vida eterna, você não se tornará um alienado. Pelo contrário, a Bíblia chama de alienados aqueles que estão sem Cristo. Esses sim são alienados. Por quê? Porque a sua visão só alcança o limite dessa vida, não alcança o limite da vida eterna. E eles estão alienados de Deus. E eles estão sem esperança. Então, às vezes a gente diz que crê no Senhor, mas vive dessa forma. Vive como se este mundo fosse tudo o que importasse. Como se as conquistas que nós fizéssemos aqui, elas fossem um fim em si mesmas. Enquanto que o Senhor nos convida de que cada conquista que nós fazemos aqui seja uma maneira de nós olharmos com mais confiança para a vida eterna. É uma maneira diferente que a Bíblia convida para nós vermos a nossa vida e vivemos a partir disso. Então, nesta noite, eu volto a dizer para nós as palavras do Senhor Jesus: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Versículo 5 e versículo 8. Não é de 5 ao 8 não. Versículo 5 e versículo 8. Salmo 42, versículos 5 e 8. Preste atenção no que Deus está falando para nós. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Agora vamos ler juntos esse versículo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Você confia nisto? Você confia nisto? Agora o versículo 8. Salmo 42, versículo 8. Contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Essa é a conclusão que o salmista chegou. Durante o dia, Deus me concede misericórdia. Meus irmãos, quando você chegar no final do dia e olhar para trás, não tenha o hábito de reclamar. Jamais faça isso. Mas fale: Deus, o Senhor me concedeu a sua misericórdia. E a prova maior e mais evidente é porque você está vivo. Essa é a prova maior e mais evidente. Mas se você observar um pouquinho mais, você vai ver sinais claros da graça de Deus no pior dos seus dias. Sinais claríssimos do cuidado de Deus na pior das hipóteses que você possa passar. E ele diz: e à noite comigo está o seu cântico. Se há algo que alimenta a nossa alma, é louvar ao Senhor, uma oração ao Deus da minha vida. E esta é a maior realidade que nós podemos experimentar. Por que estás abatida, ó minha alma? E nas palavras de Jesus: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E nas palavras do apóstolo Paulo: por isso nós não desanimamos. Nós não desanimamos. E nós não desanimamos por causa de Jesus. Jesus é a esperança. Ele que morreu naquela cruz para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância, e vida diante do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. E se de alguma forma o que você ouviu nesta noite tem alguma coisa a ver com a sua vida,
tem algo que de alguma maneira você se identificou, não por causa da pregação do pastor, mas por causa da palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que penetra o nosso coração, a nossa alma. E você, através do Espírito de Deus, concluiu: Senhor, eu tenho passado momentos de desânimo, desmotivação, confusão, dúvidas. Eu tenho passado esses momentos, Senhor. Novamente eu trago a você a palavra de Jesus. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque Ele está conosco. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos problemas. Então se coloque diante do Senhor, se isso fez algum sentido para o seu coração, para a sua vida. E ore nesse momento. Eu quero orar por você também. Ó Senhor, nesta noite, Pai, nós ouvimos a palavra do Senhor, que o Senhor inspirou o teu servo Paulo, na situação difícil da sua vida, situações de perda, situações que pessoas se levantaram contra ele, mas o Senhor, Pai, de tal forma, abençoou a vida de Paulo, que não há sinal nas palavras dele de rancor, de raiva, de decepção, mas todos os sinais da graça do Senhor. Então nós podemos ter esperança, Pai, de que o Senhor é o mesmo Deus que operou em Paulo e em tantos outros, e pode também, Pai, fazer o nosso coração transbordar da graça do Senhor. Às vezes, Pai, os inimigos da nossa alma, este mundo, o pecado que habita o nosso coração, Satanás com toda a sua sedução e engano, tem nos dado, Pai, motivos para desânimo. Ó Pai, nós rogamos o contrário. Nós rogamos, Pai, pela Tua graça. Nos socorre, Senhor. Não deixe que isso, Pai, tire a nossa alegria, tira a nossa convicção, o nosso olhar para a vida eterna. Senhor, talvez alguns de nós aqui, Pai, tenham enfrentado isso na sua vida, estão desanimados, estão desmotivados, tristes, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer nas coisas espirituais, não tem mais alegria, Pai, do Teu Espírito em seus corações. Ó Senhor, muda esse quadro, Pai, em nome de Jesus, muda esse quadro em nós, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Ó Pai, traga o ânimo do Senhor ao nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.